A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o irmão Miron, esposo da Poliane. Estou feliz e ansioso pela oportunidade de participar do devocional, uma grande iniciativa, acho muito bacana e nos ajuda a amadurecer mais e mais através do Espírito Santo, né? E, meus irmãos, eu fiquei pedindo a Deus uma direção do que falar com os irmãos e um complemento da palavra do devocional que o irmão Anderson compartilhou. Escolhi a Epístola de Gálatas de Paulo, a Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que eu vou ler aqui, está aqui do lado. Na carta de Gálatas, de Paulo a Gálatas, fala bem assim: a carne deseja o que é ao contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O irmão Anderson compartilhou o devocional dele ontem, falando para a gente dar lugar a Cristo, né, através participando das ações da igreja, fazendo todas as atividades, né, porque a gente acaba entrando em comunhão, né, participar, porque já passou da meia-noite, a gente precisa estar prontos, né, prontos para a volta de Cristo, a volta de Jesus. E a passagem que eu separei, que é 5,17 de Gálatas, nos lembra que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo e não pela lei. Então a gente pratica a fé em Cristo todos os dias a partir do momento que a gente entra em comunhão com os irmãos, ou a partir do momento que a gente direciona e distribui amor para o próximo, através de uma palavra, de uma atitude, um comportamento. E quando a gente dá lugar à carne, a gente não tem a gente não está dando lugar ao próprio Espírito Santo, ao próprio Deus. Né? E Paulo ensina, através dos seus livros, através do livro de Gálatas, a diferença entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Né? E ele nos convida, nos chama para viver em liberdade, e a liberdade é em Cristo. A liberdade é no próprio Espírito Santo. Né? E quais são os perigos e as vantagens dos frutos da carne, que é o perigo, e os frutos do Espírito, que são as benevolências de Deus? As obras da carne nos afastam de Deus, né? E nos traz sofrimento. Eu sou um grande exemplo disso, de entender. Todo mundo sofreu já com problemas da carne, né? Das obras da carne, e aprendeu, né, sobre isso. Perguntei para uma vez para o pastor, acho que foi em novembro, se era possível praticar a fé, e ele falou que a gente já era alimentado da fé, da crença em Deus, a partir do momento que a gente dá lugar à graça de Cristo em nossas vidas. E as obras da carne nos traz coisas ruins, né, meus irmãos? Quando a gente escolheu seguir a Cristo, a gente abriu mão de viver pela carne, mas sim viver pela fé. A viver pela carne não compensa para nós que somos cristãos, né? Porque viver pela carne traz sofrimento, ela inclui imoralidade, ela nos proporciona inveja, causa sentimento de ira dentro do nosso coração, né? Nos proporciona um sentimento de egoísmo, de divisão. E Cristo não é divisão, Cristo é união, né? Por isso que a gente deve participar de todas as atividades da igreja, levar a palavra de Deus para o próximo, refletir através da nossa atitude, das nossas atitudes, nosso comportamento, nosso andar, nosso respirar, nosso olhar, né? A partir do momento que a gente pratica isso, dando lugar ao Espírito Santo, a gente reflete Cristo. Então, em tudo que a gente fizer, ou tudo que a gente participar, colocar nossas mãos ou participar, a gente vai estar refletindo Cristo nas nossas atitudes. E quem vive segundo a carne colhe consequências terríveis, né? Como relacionamentos destruídos, que a gente vê muito nos dias de hoje, ou falta de paz em tudo que a gente participa, ou a gente convive, quando a gente dá lugar à carne. E tudo isso nos proporciona, causa corações endurecidos, né? Tanta gente a gente vê e conhece com o coração endurecido, precisando que nós levemos uma palavra de Deus para essa pessoa, para esse coração. Deus conta com a gente para te levar a palavra de Deus aos corações das pessoas que estão carentes, que estão com o coração endurecido. Então, a gente não pode dar lugar à carne, gente, porque nos proporciona só coisas ruins.
E quais são os benefícios do Espírito, né? Do fruto do Espírito? Quando a gente vive pelo Espírito, a gente é provado, a gente tem tentações, a gente tem exortações de Deus para a gente aprender. Só que a nossa vida é transformada, a gente se transforma, até a pele fica boa, né? O Espírito Santo gera em nós o amor, gera paz, gera alegria, né? Nos proporciona paciência, bondade, a gente se torna pessoas bondosas, né? A gente nos tornando fiéis, fiéis às nossas crenças, fiéis às nossas esposas, no caso do nosso grupo, fiéis à nossa missão de pai, né, de filho, nos proporciona mansidão, né, domínio próprio, que é o principal. Quando a gente tem domínio próprio ministrado pelo Santo Espírito, a gente não dá lugar à carne, às obras da carne. E esses frutos todos nos levam a uma vida de comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, e nos fortalecem em todas as áreas. Então, quando a gente dá lugar, precisamos dar lugar a Cristo para poder ter frutos do Espírito, ser abençoados por Deus, né? E quando a gente faz uma analogia do perigo da obra da carne e o benefício dos frutos do Espírito, a gente pode fazer uma analogia, uma associação ao nosso dia a dia. Quando a gente está dirigindo, igual hoje estava refletindo sobre essa possível palavra, dirigindo, quando a gente vê uma violência no trânsito, uma barbeiragem, alguém grosseiro, o que a carne quer fazer? Revidar. Alguém xinga a gente quer revidar. Né? Ou xingar alguém, vou falar, mas a gente não pode dar lugar a esses sentimentos. Porque o Espírito Santo, Deus, Cristo, ensina a gente a ter paciência, a ser pacientes, esperar em Deus, acreditar em Deus, confiar em Deus. E quando a gente está nas redes sociais, a gente tem a luxúria, né? Ou a inveja. E o Espírito Santo nos traz sabedoria, né? Ensina gratidão a tudo que Deus nos proporciona. A gente não pode ter inveja ou proporcionar inveja a um próximo. Onde a gente compartilha alguma graça, né? Alguma bênção de Deus, compartilha. Às vezes nas redes sociais a gente pode causar inveja ao próximo. A gente praticando isso, a gente está dando lugar aos frutos da carne, às obras da carne. Ou quando alguém reage com grosseria, né? A gente é grosseiro com a gente precisa reagir com sabedoria, porque o Espírito Santo nos dá sabedoria, né? Ou no trabalho, por exemplo, na escola, como eu sou professor, quando a gente, vamos lá, é maltratado, a gente responde com ira, até na família mesmo, dentro de casa, com nossa esposa, nossos irmãos, nossos filhos. Quando alguém é grosseiro com a carne proporciona a gente ou, né, provoca uma resposta de ira, né? E o Espírito Santo nos proporciona o perdão, ensina a gente a perdoar, né? Então, o fruto do Espírito é só coisas boas, né? Então a gente deve agradecer a Deus participando de tudo, participando da igreja, participando das atividades, obedecendo a Deus, levando Cristo através até do nosso respirar, né? E trago uma reflexão até na sequência do livro de Gálatas, que eu separei aqui do lado. No Gálatas 5, 22 a 23, versículo 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os frutos do Espírito nos exortam a sermos cristãos de bem, a sermos fiéis a Cristo, fiéis a Deus e sermos pessoas melhores, cidadãos melhores, almas melhores, não é isso mesmo, pessoal? Então, quando vivemos pelo Espírito, nossas ações refletem a vontade de Deus, sem necessidade de regras externas, sem necessidade de apontamentos, ninguém aponta pra gente. Quando a gente está vivendo, damos lugar ao Espírito Santo, ninguém aponta pra gente condenando a gente não está vivendo pela carne. Aí eu convido os irmãos a refletir. Eu faço uma reflexão comigo mesmo. Como você tem lidado com esse conflito entre carne e espírito, irmãos? Suas escolhas refletem a carne ou o espírito? Então, convido os irmãos a refletir. Precisamos dar lugar aos frutos do espírito. Participar das atividades da igreja, viver em comunhão com os irmãos. Bom, a gente teve agora no dia 8 de março uma comunhão dos irmãos maravilhosa. Fiquei muito feliz. Participar da igreja, porque já passou da meia-noite, participar das atividades. Levar a palavra de Deus para as pessoas que precisam.
compartilhar a palavra de Deus em todos os lugares que a gente viver, colocar nossos pés. Lâmpada dos meus pés é a tua palavra, não é isso? Onde a gente pisa os pés, a gente vai iluminar, né? A gente vai levar a iluminação do Espírito Santo. E convido os irmãos a fazer uma oração comigo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar compartilhando com os irmãos uma reflexão, um devocional para a gente aprender mais e mais sobre os teus mandamentos, os teus projetos para com a nossa vida. E eu reconheço que muitas das vezes minha carne tenta me afastar de ti, Jesus. Ajude-me a discernir, ajude-me a ter sabedoria, ter paz, ter paciência. E que a tua vontade seja sobre a minha vontade e eu aprenda a viver mais pelo teu Santo Espírito. Fortalece-me, Senhor Jesus, para agir com amor, com paciência e domínio próprio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Oportunidade maravilhosa. Levei 11 minutos. Eita. Mas fico feliz em poder compartilhar essa reflexão e esse devocional. Deus abençoe a todos. Fique na paz.